Olá, tudo bem com você? Tenho uma pergunta para te fazer. Você já olhou para o céu e já viu luzes andando assim para lá e para cá, ou objetos voadores não identificados? Algo assim que você sabia que não era avião, que você conseguiu perceber que não era um avião, que não era um satélite e que era algo realmente não identificado. Você já viu isso? Já teve esses avistamentos? Bom, eu vou contar uma historinha aqui rápida para você, tá? Em 2016, 2017, nessa época, assim, eu olhava assim para o céu e via muito desses OVNIs, né? Então era ponto de luz que brilhavam, iam para lá, depois iam para lá, muitas vezes bem alto e às vezes bem mais baixas, né? E às vezes eram esferas vermelhas que andavam para lá e para cá, sabe? Além de tava com muita facilidade de olhar para o céu e ver também estrelas cadentes, meteoros, essas coisas assim, sabe? E eu comecei a achar interessante isso, porque eu tava vendo demais essas coisas, sabe? E daí eu parei para pensar sobre isso. Nossa, por que eu vejo tantas coisas assim no céu e não vejo ninguém falar nada? Por vezes, às vezes eu filmava, fotografava, mas o meu celular não gravava direito, sabe? Não ficava bom. E eu enviei algumas vezes essas fotos aí para ufólogos aí conhecidos, mas não obtive assim retorno, sabe? Eu assim ficava bem encasquetada com isso, assim, sabe? Teve uma vez assim que eu tava na praia e daí era de dia, não era de noite, tá? Tava no litoral do Paraná, era mais ou menos umas 6 horas, mas na época acho que era horário de verão ainda. E eu olhei assim pro céu e vi uma luz brilhante de dia, né? O céu estava muito azul, muito bonita, aquela luz brilhante, ela era metálica, meio dourada assim. Aí nisso chegou mais uma outra luz igual ela e depois mais outra, e elas ficaram no formato de um triângulo, e elas fizeram assim e daí sumiram, sabe? E até no outro dia, quando eu estava indo para a praia, na esquina da casa ali da minha mãe, tinha uma parte assim que era tipo artesanato, assim, de madeira, né? E eu falei para minhas irmãs, vamos ali ver esses artesanatos aí de madeira aí, né? Umas coisas estranhas. Ele fazia uns santos e fazia também umas cobras, umas coisas diferentes. Eu fui lá olhar e tinha também uns assim, tipo, com formato de ET, sabe? Então eu falei assim pro senhor lá, né? Eu falei assim, o senhor gosta dessas coisas, assim? Dele, sim. Dele olhou assim para mim e falou assim, eu já tive experiências com isso. Daí eu olhei para ele, quer me contar? Eu gosto dessas coisas, nós gostamos, minhas irmãs riram, assim, né? A gente tava junto, assim, né? E daí ele contou que ele tinha tido experiência já com ETs, né? E que inclusive no dia anterior eles estavam por ali. E eu tinha visto realmente, sabe? Daí eu falei, nossa, eu vi também ontem isso. Daí a gente conversou, ele contou de umas experiências dele, mas até nesse momento nem quero falar sobre isso, é sobre outra coisa que eu quero falar, só tô entrando aí no assunto, tá? E daí em Curitiba também, na casa que eu morava, às vezes eu gostava de ficar olhando pro céu à noite assim e via essas coisas, né? Daí, e nessa época tinha também um grupo de oração, né? Que a gente se reunia toda segunda-feira, né? Era bem legal, a gente fazia meditação, fazia energização, oração, era muito bom, tá? E teve assim uma vez que eu fui dormir e perguntei, né? Perguntei assim, mas por que será que eu vejo tantos esses OVNIs e essas coisas no céu faz anos e ninguém vê, ninguém fala nada, assim, né? Aí naquela noite um ser veio e falou assim para mim, que os OVNIs e as coisas que eu estava vendo que no futuro ia se intensificar aquelas aparições, que muitas pessoas iam ver e que aquilo estava acontecendo porque os seres extraterrestres estavam preparando o ambiente da Terra para a volta do Cristo. Isso ele falou para mim naquela época lá, esse ser, em 2017. Quando eu falo esse ser, é porque é alguém que vem e fala na minha mente, assim, às vezes a sensação que eu tenho é como se estivesse do meu lado, falando no meu ouvido. E normalmente é quando eu tô dormindo, sabe? Eu acordo e lembro que veio alguém e falou aquilo para mim. E esse ser veio e falou isso para mim. Ocorre que nos últimos tempos muitas pessoas realmente têm avistado esses objetos não identificados aí no céu, né? Objetos voadores não identificados no céu. Aí nos últimos anos realmente intensificou essas aparições e avistamentos. E agora, no mês de dezembro, intensificou mais ainda lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey. Então, se você procurar aí na internet, né,
nas redes sociais, aí no YouTube, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, aí colocar ali no Google, você vai ver que tá tendo muitas aparições do que chamam tipo drones, ou OVNIs, drones, né? Então, colocando esses nomes aí nessas coisas que estão acontecendo lá. E daí tem gente que fala assim que é projeto Bluebeam, aí tem gente que fala que é o próprio Estados Unidos que está fazendo isso, porque eles estão com algum plano aí, sabe? Na verdade, eu não sei exatamente o que, ninguém ainda sabe exatamente o que é que está acontecendo. Só que, primeiro, essas aparições estavam nos Estados Unidos, ali em Nova Jersey, New York, para aqueles lugares. Só que, se você for verificar na internet, você vai ver que teve avistamento de coisas parecidas com isso aqui em Curitiba, acho que no Rio Grande do Sul, em vários lugares aí do planeta. Então, não é só lá nos Estados Unidos. Então, muitas teorias que você vai encontrar na internet de coisas que falaram há 15, 20 dias atrás, um mês atrás, já caíram por terra. Esses dias eu assisti no vídeo ali, que à noite ao invés de assistir TV, eu gosto de assistir vídeos, palestras, coisas do meu interesse, coisas que vêm agregar mais compreensão das coisas para mim e conhecimento também, né? E meus estudos aí da espiritualidade, astrologia, essas coisas, então eu gosto muito do YouTube, né? E assisto muitas coisas. E vi um vídeo de uma página que se chama Fatos Desconhecidos, onde ele estava falando das previsões, falando sobre Baba Vanga, tá? Então, se você não sabe quem é Baba Vanga, dá uma procurada aí, mas era uma senhora cega de nascença que fez várias previsões, ela profetizava as coisas, tinha muitas visões, era vidente, clarividente, essas coisas, tá? E tem uma profecia que ela fez agora para 2025, falando que no dia 5 de janeiro de 2025 vai nascer uma criança, aí não se sabe onde, não foi falado isso, e que essa criança é alguém muito especial aqui para nossa nova era, sabe? E nós sabemos que quando muda, quando tem uma transição de era, nós estamos tendo essa transição de era de peixes para a era de aquário, tá mudando, então vem um avatar para o planeta nessa, quando tem toda a era tem um avatar, então na era de peixes o avatar era Jesus Cristo, né, foi Jesus Cristo, agora vem um novo avatar, pelo que eu entendi dessa profecia dela, dá a entender que vai nascer o avatar da nova era. Daí eu meio que conectei as coisas assim, né, dessas informações que eu recebi lá atrás, além de outras informações que eu recebi, que às vezes eu recebia também durante as meditações e orações no grupo de orações, além de a gente receber informações sobre as pessoas que estavam ali no grupo, também vinha informações de coisas relacionadas ao planeta, as coisas que até já aconteceram, informações das quais eu recebi também naquela época, né, e às vezes acontecia lá, durante a gente estava na nossa reunião, né, do grupo de oração, e muitas vezes eu sempre recebia também à noite quando eu vou dormir, quando eu durmo, eu recebo às vezes informações, né? Daí eu me lembrei disso. Daí eu liguei um pouco as coisas assim, tipo, realmente depois de que aquele ser falou para mim, as aparições, OVNIs, realmente intensificaram bastante. Aí essa profecia aí de Baba Vanga, e daí e isso que o ser falou para mim, eu fiquei meio que encasquetada assim pensando sobre isso. Então eu resolvi contar isso aqui para você, tá? Uma das coisas que já aconteceram comigo, né? E eu gostaria de saber se você já pesquisou sobre isso, sobre essas aparições de OVNIs. Gostaria de saber se você já viu também OVNIs, essas coisas aí no céu. E se você, assim, o que você sabe, o que você acha sobre a volta do Cristo, né? Que as religiões falam tanto. E, assim, será que tem algo a ver com isso, essas aparições?